E o setor produtivo paranaense acompanha com atenção aí dois movimentos importantes nesse início do ano. De um lado, os desafios econômicos, né, que impactam o consumo e empresas com o aumento da inadimplência, e de outro, um debate que ganhou força no país sobre possíveis mudanças na jornada de trabalho, com propostas de substituir a escala 6 por 1 por modelos como 5 por 2 ou até 4 por 3. E é sobre esse cenário que nós conversamos agora com o presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais aqui do Paraná, o Flávio Furlan. Bom dia, Flávio. A todos os ouvintes da CBN. Bom dia, você está me ouvindo bem? É um prazer estar aqui com... Alô? Você está me ouvindo bem? Eu lhe ouço bem, está dando um pouco de retorno de eco quando eu falo. Tá. Flávio, você poderia fazer uma leitura rápida sobre esse cenário econômico desde o início desse ano, com relação ao aumento de inadimplência no Paraná? Isso daí é um reflexo do orçamento familiar mais apertado ou de um consumo mais cauteloso? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, é um pouco dos dois, né? Apesar da gente estar com uma inadimplência com um índice menor do que o nacional, ela ainda é preocupante e se aproxima de um aumento de 9%. Nós temos hoje uma população no Paraná que tem uma dívida de aproximadamente, uma dívida média de R$ 6.000 por família. Então, isso realmente é preocupante. Nós temos uma inflação controlada, mas com uma taxa Selic que ela impede em novos investimentos. Isso vem prejudicado por demais o setor produtivo. E agora... No econômico brasileiro, nesse início de ano, né, nós temos um crescimento muito moderado do PIB, né, abaixo de 2% na média, né, com uma inflação sob controle, como eu disse. O problema é a nossa dívida do PIB, né, da dívida bruta que chega a 76%. E isso, se continuar nessa escala, a gente tende a ficar estagnado. E você acha que essa questão externa agora, esse conflito no Oriente Médio, faz pouco tempo, tal, mas pode vir a ter algum reflexo na nossa economia, aqui no Paraná também, ao longo desse ano? Veja, Cris, na verdade a gente tem que entender o cenário econômico mundial. A gente vive num mundo globalizado, numa economia globalizada, né? Nós tivemos na pandemia um exemplo claro do que acontece nos portos, e seria ingenuidade da nossa parte achar que a gente pode controlar com medidas internas no Brasil todos os problemas que se apresentam nessa economia que realmente hoje é globalizada. Empresas, pequenas empresas aqui do Paraná, elas competem com empresas chinesas, com empresas americanas, com empresas europeias, de igual para igual em relação ao mercado. Hoje, todos nós que produzimos, mesmo que pequenos, nós temos essa opção de exportação, né? As exportações dos micros e pequenos nos últimos anos vêm crescendo muito. E hoje não existe mais aquela alegação de que eu acho que vai dar certo. Hoje eu tenho números, eu tenho dados, e eu tenho que ter a consciência de que, efetivamente, eu estou competindo não só com os meus pares, com os meus segmentos dentro do meu estado ou do meu país, mas sim eu estou competindo com empresas do mundo inteiro. Então, o que eu falo com frequência é que a gente tem que procurar cuidar do nosso jardim,
né? Cuidar daquilo que está ao nosso alcance. E sim, estamos com a taxa Selic a 15%, eu estou tendo uma retração de investimentos que ela é visível. Posso citar aqui, para um exemplo, a população. Pós-pandemia, eu sou industrial, sou advogado, fizemos um investimento muito grande na nossa indústria de fiação aqui em Toledo, né, com uma taxa Selic que estava abaixo de 5. E, de repente, hoje nós estamos pagando esse investimento com uma taxa de 15%. Um exemplo simples, se eu peguei 100 milhões emprestado para fazer um investimento numa grande indústria, eu tive, ao invés de 5 milhões, eu pulei para 15 milhões ao ano de endividamento, em cima daquele empréstimo inicial de 100. E isso é uma loucura. Flávio, Não por menos, as grandes empresas aqui do Paraná estão buscando colocar um pezinho no Paraguai. tem isso também, tem muita empresa mudando para lá. Flávio, e além dessa questão de taxas, da economia em si, a gente tem internamente discussões como a escala 6 por 1. Como é que vocês veem isso? Voltou? Desculpa, Oi, voltou. caiu aqui para mim. Voltou. Eu queria saber com você, além dessa questão econômica, das taxas, tem discussões no Brasil com relação a alterações na escala 6 por 1, 4 por 3, 5 por 2. Como é que vocês, o setor produtivo, está vendo isso? Discutir uma jornada, uma redução, eventual redução de jornada de trabalho, como se o mercado fosse homogêneo, né, ignorando o porte da empresa, ignorando o regime tributário para o qual ela está sujeita, na verdade, é um absurdo. Eu sou advogado trabalhista, milito na Justiça do Trabalho há 30 anos, já estive na condução do Conselho das Relações de Trabalho da FIEP, da nossa Federação das Indústrias, e lhe digo que o caminho não seria esse. O que a gente vê uma propaganda eleitoral sobre uma redução que não vai fazer bem nem para o trabalhador e muito menos para as empresas que sejam atingidas. Eu me admiro muito que o silêncio dos sindicatos, hoje no Brasil, a gente tem mais de 17 mil sindicatos representando empregados e empregadores, e, mais uma vez, se houver essa redução por imposição legal, por lei federal, o primeiro vai ser retirar dos empregadores poder de negociação com os empregadores, no sentido de estabelecer o que seria melhor para aquela determinada classe de trabalhadores. Hoje, se eu pegar aqui a Constituição Federal, o que ela determina é uma jornada máxima que pode ser alterada mediante negociação coletiva. E é para isso que existem os sindicatos de empregados e trabalhadores. Veja, a construção civil, por exemplo, há décadas trabalha de segunda a sexta-feira nos dois, com a compensação da jornada sabatina. O que o trabalhador precisa é ganhar mais e não trabalhar menos. Hoje, se eu pago, por exemplo, 2.500, que é um salário médio num trabalhador de chão de fábrica, eu poderia estar pagando para ele, se eu não tivesse que recolher tributos sobre a folha, um valor aproximado de R$5.000. E aí eu lhe pergunto, pergunto a quem defende
essa a redução da jornada sem uma discussão mais aprofundada? Você acha que o trabalhador preferiria ganhar mais ou trabalhar menos? De que adianta você trabalhar menos 4 horas, ter mais 4 horas de lazer com a sua família, se você não tem dinheiro para comprar uma pipoca, uma Coca-Cola, para levar seu filho ao cinema? Então, é utopia você achar que isso vai trazer um benefício para a classe trabalhadora nesse atual cenário econômico de mundo globalizado, que a gente já discutiu há pouco. Isso não cabe. E, além disso, eu ainda tenho toda a questão tributária e as empresas não estão conseguindo sobreviver. Eu entrei num Uber para pegar um voo ontem para vir para cá e eu perguntei para o trabalhador, né, escuta, que horas você começa a trabalhar e que horas você termina? Ele me disse, eu começo às 6h30 da manhã e termino 7h30, 8 horas da noite. Então, retirar do trabalhador também o direito de poder trabalhar mais e receber mais não me parece o melhor caminho, e sim uma discussão totalmente eleitoreira que não cabe para o setor produtivo e que sim pode trazer muitos prejuízos também para os trabalhadores. O senhor esteve ontem em Cascavel, participou de discussões com a Cassiopar e também com o pessoal do Programa Oeste em Desenvolvimento. Essas preocupações são comuns também, né, entre as lideranças empresariais aqui da região oeste do estado? Muito. O que mais tem se discutido é formas de dialogar com o atual governo federal no sentido de melhor discutir essa matéria. Né? Eu tenho reflexos diferentes no agro, na indústria, no comércio. Eu não tenho... um dos meus mestres do direito do trabalho, já há 30 anos atrás, me ensinou, olha, o direito do trabalho é como se fosse um terno. Ele é um só, mas eu tenho que negociar ou possibilitar essa negociação mediante sindicatos para eu fazer essas alterações. É um terno só para o alto, para o magro, né, para o obeso. Então, assim, eu não tenho como fazer uma só legislação para situações diferentes. Isso seria realmente um absurdo. Eu peguei aqui a Constituição Federal, deixa eu ler para vocês, para o ouvinte também entender o que diz a nossa Constituição, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, né? Constitucionalmente garantidos. O artigo, o inciso 4º, diz o seguinte: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Então, se nem isso, que é um direito constitucional, eu tenho conseguido oferecer ao meu trabalhador, me parece que não é prudente eu discutir outras matérias que não a correta remuneração que permita uma vida digna. Veja, o inciso do mesmo artigo 7º, 13º, já nos coloca duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Veja, o acordo se dá entre empresa e sindicato ou entre empregado e trabalhador.
Então, a Constituição já permite que eu negocie isso com o meu trabalhador. Por que impor essa redução de jornada? Por que não permitir que o trabalhador que queira trabalhar mais para ganhar mais, já que é permitido, sim, na nossa legislação, o salário por hora, né, possa fazer isso com o seu empregador? Eu prefiro um trabalhador dedicado que diga, olha, eu consigo cumprir todas as funções para a qual você está me contratando em 4 horas, pelo salário e tal. Ok. Por mim, se ele me entregar aquilo que eu preciso para tocar o meu negócio, não tem problema. Mas permita que eu negocie isso com ele. E não venha uma imposição de cima para baixo. Flávio, rapidinho que o nosso tempo está acabando, qual que é o próximo passo da FACIAP com relação a esse tema? Nós estamos juntos com o G7, né, com as 7 grandes federações do setor produtivo aqui, buscando alternativas com as nossas confederações para que a gente possa manter esse diálogo com os nossos representantes políticos, para que isso não aconteça, ao menos antes das eleições. E é importante que se coloque aqui que nós não estamos aqui querendo retirar direitos dos trabalhadores. Longe disso, se vivêssemos um cenário adequado, de uma economia saudável, não haveria problema em se discutir isso. Mas não da forma com que o cenário se apresenta. Hoje seria uma irresponsabilidade a gente reduzir ainda mais, né, os direitos que a segurança jurídica que o empregador tem de fomentar empregos e gerar renda. Flávio, eu quero te agradecer por essas informações aí. Muito obrigada, tá? Olha, eu quem agradeço, Cris. Eu poderia ficar aqui horas conversando com você, são muitos argumentos, mas eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa debater melhor essa questão. Mas posso lhe afirmar, como advogado há 30 anos militando na Justiça do Trabalho, que a redução de jornada, fim da escala, ela não enfrenta nem os empregadores, nem os empregados desse país. Muito obrigada, Flávio. Eu conversei com Flávio Furlan, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP.